Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Mais uma aula, nós estamos aqui reunidos através desse recurso da internet. Meu nome é Juan Duarte. Mais uma vez, aula de fabricação mecânica 1 torno. Então, recentemente nós falamos sobre os cuidados anteriores à operação, como a fiação de ferramentas e os cálculos necessários com relação a operações que nós vamos estar desenvolvendo, quanto à velocidade, quanto ao corte necessário que vai fazer, ok? E finalmente chegamos à temática de operações e preparações para a fabricação mecânica, ok? Para em si o torneamento. Então, antes de mais nada, vamos separar 4 operações principais que se iniciarão no nosso processo, que são elas: centragem da peça, o facear ou faceamento, furo de centro e tornear superfície cilíndrica, ok? Então, começando aqui pela nossa centragem da peça. Por quê? Cabe a nós entendermos que quando nós compramos ou adquirimos, ou a fábrica a qual você trabalha lhe forneça o material, que é o cilindro, o tarugo, a ser instalado lá no torno para que se inicie a operação da peça desejada, vamos observar muitas das vezes que o corte executado para cortar o tarugo, o tubo a ser usinado, nem sempre vai acompanhar, ok? As superfícies lisas necessárias, muitas vezes vai vir deformado, e nós temos que lidar com essas deformações na hora de a gente trabalhar essas futuras peças em o nosso torno, na nossa máquina operatriz. Então, a operação de centragem da peça requer esse cuidado especial em que nós vamos ter a peça. Então, o padrão, o comum, é seguir esses passos, É realizar um furo de centro, Colocar o contraponto no cabeçote móvel, E completar os ajustes através do aperto dos orifícios da placa com a chave T. Para esta operação, nós usamos normalmente, na forma mais adequada, o uso do graminho e do relógio comparador, ok? Porém, todavia, normalmente, muitos lugares, devido à falta do equipamento, devido à falta de tempo, ok? E prática normalmente requerida dos torneiros mecânicos, nós normalmente adotamos algumas práticas que não seguem esse padrão, ok? Que seria qual padrão? O padrão que nós normalmente praticamos é que, através de uma análise visual, ok? Em que o nosso tarugo vai ser observado, de forma lateral, vamos observar as deformações que vai se comportar com o giro manual da castanha. Quando o torneiro vai girar a castanha manualmente, nós travamos a peça, ok? Nós colocamos ela desengatada da baixa e da alta velocidade e buscamos assim facilitar o giro dessa castanha. E com a peça já fixada na nossa castanha, na nossa árvore, nós vamos realizar o movimento de giro já com a peça fixada e vamos visualmente observar esse deslocamento, ok? Então, através disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, normalmente muitos torneiros usam o próprio nível, esse nível que nós encontramos próprios da construção civil, e vamos colocar paralelo, paralelo a nossa peça em cima, na parte superior, e vamos ver o direcionamento, se ela está em caimento, para o lado do cabeçote móvel, ou se está levantada para o lado do cabeçote fixo, e vamos girando a peça e acompanhando esse movimento até, claro, o nivelamento mais adequado.
Por isso que o padrão que eu falo é necessário o uso do graminho e do relógio comparador. Porque através dessa ferramenta, tá, você vai fixar, tá, o graminho, que é um ímã, ok? E você vai posicionar esse relógio comparador em uma das faces, tá, da peça. E ao girar essa face, você vai conseguir captar essa leitura aonde a peça oferece um distanciamento, tá, do eixo central da peça. Então, através, tá, sem esses equipamentos, na observação da peça, nós também poderemos observar através de um nível, tá? Você vai girando, mudando as posições da face em que se está medindo, né? A face superior, você vai girar e ela vai se deslocando, né? Conforme o giro que você vai dando, e você vai colocando o nível e vai tentando centralizar. Como é que você vai tentando centralizar? Através do aperto. Não precisa de duas chaves, tá? Para esse ajuste, ok? Você vai afrouxar eles e vai colocando a peça aos poucos, ok? Por que é necessário também, tá, fazer as centrais da peça antes do furo de centro? Conforme eu disse, muitas das vezes, na hora que esse tarugo, tá, esse cilindro chega para você, ele às vezes chega com a face, tá, onde o corte que foi feito não conseguiu acompanhar um delineamento, tá, uma superfície plana, tá? E aí quando você vai fazer a realização às vezes do furo de centro, você não vai conseguir acompanhar. Assim também, como muitas das vezes vamos pegar, tá, peças em que é necessário a gente realmente fazer essa recuperação. Então por isso que a gente vai começar com a centragem da peça e não realizando o furo, tá? Posteriormente que nós realizamos furo por causa desse detalhe, em que a face do nosso tarugo, possa estar encontrando deformidades e por isso nós não encontrarmos o ponto correto para fazer o furo de centro, ok? Então após isso, tá, nós vamos encontrar o que? A operação de facear ou de faceamento, ok? Bom, pessoal, então nesta videoaula nós vamos aprender a fixar a peça, tá? A fixar a peça na placa de 3 castanhas, placa universal, ok? Estou fixando um material que não foi, você pode observar, tá? Ele será faceado, tá, com os extremos ainda o corte de serra. Vamos deixar para fora da castanha um comprimento aproximadamente 70 milímetros. Ok? Vamos apertar, ok? Apertamos um dos pinhões, orifício da placa universal. Vou virar, vou apertar outro, ok? Vou virar e também vou apertar outro. Esta placa é uma placa nova, porém, mesmo assim, você aprendeu, né? Você aprendeu a verificar a centralização através do graminho, né? Nós deixamos a placa no neutro, giramos com a mão para ver a centralização, né? Ver a centralização. Havendo necessidade de correção, tá? Nós vamos bater, ok? Vamos apertar mais um pouco, tudo bem? Ok. Estando centrado, vamos retirar aí o graminho, vamos apertar de forma definitiva, tá? Lembre-se que, embora possa ter uma extensão, a chave possa ter uma extensão, é importante você apertar não só com a sua força, e sim, ó, com esse, não um soco, a palma da mão aberta, nós temos que dar esse esforço de uma vez só, tá? Não simplesmente aqui girando só a chave, tá? Na placa. Ok. Então, o que é a operação de facear ou faceamento? Tá? Olhando, tá, aqui o tarugo, observando a extremidade dele, nós vamos encontrar a circunferência plana, né? A parte do topo, a vista
de topo, tá, da nossa peça, olhando na extremidade dela, ok? Então, através dessa vista, tá, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o desbaste das extremidades planas do cilindro, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse faceamento, tá? Ele pode ser utilizado a ferramenta em movimento perpendicular à peça, com orientação de 45 graus. Para a gente fazer essa operação, nós vamos colocar a nossa porta-ferramentas, porém, né, onde você tem a possibilidade, tá, de você criar uma angulação de 45 graus no próprio porta-ferramentas, pois nós temos uma trava, tá, uma manivela, que ela pode ser facilmente ajustável de acordo, tá, com a nossa decisão ali, em que a gente possa fazer uma operação determinado ângulo, tá, e que a gente possa fazer isso de uma forma fácil, ágil, porque essa operação de facear, ela tem que ser ágil, né? Porque a produção não pode parar, nós temos que fazer o detalhamento da peça, e essas são uma das operações que, na verdade, nós podemos entender até como uma preparação inicial, ok? Então, você vai receber o cilindro, e muitas vezes essa face, conforme eu falei aqui na centragem, ela vai estar totalmente deformada. E para isso, para que a gente possa realizar um furo de centro, nós vamos ter que trabalhar essa superfície de maneira plana. E por isso que nós vamos criar uma angulação de 45 graus para evitar o desbaste. Porém, né, conforme eu falei para vocês, a tornearia, ela lhe permite fazer vários tipos de operações, da qual não coloque, né, nem o operador, nem a máquina em risco, tá? Então, podemos também, tá, seguir um movimento paralelo, com a ferramenta tocando, tá, a peça frontalmente à face plana, ou seja, a nossa peça, a nossa ferramenta, ela não vai entrar com essa angulação mais de 45 graus. Ela pode também estar trabalhando, tá, perpendicularmente, ou seja, frontalmente à nossa superfície, ok? Do nosso cilindro, trabalhando do centro para as extremidades, ou das extremidades para o centro. Lembrando que, quando você está observando, tá, a nossa circunferência, nós vamos poder, tá, entender que você só tem que fazer um movimento de desbaste, tá, ok? Que seria, tá, apenas de um lado. Por quê? Uma vez que nós temos o giro da peça, ok? Esse desbaste que você vai fazer para uma direção, seja para a direita ou para a esquerda, você já vai ter usinado toda a parte da peça, ok? Porque com o giro dela, ela vai sempre renovando a face onde a nossa ferramenta está em contato com a nossa peça, ok? Então, essa observação, nós podemos realizar o faceamento nesse sentido, ok? E o desbaste vai acontecer até igualarmos totalmente essa superfície em uma mesma medida, tá? Então, qual a ferramenta que nós vamos utilizar? Facear à direita ou também, né, o desbaste à direita, né? E nós ainda em nosso trabalho na escola, nós podemos até utilizar de ambos os lados, conforme eu vou utilizar aí uma performance quando nós estivermos voltando à aula, eu ou outro professor, que vamos poder disponibilizar isso para vocês, tá ok?
fazermos essas duas operações, nós passaremos para a operação de furo de centro, ok? Da qual nós vamos utilizar um mandril, uma broca para isso, ok? Então, a operação de furo de centro, ela vai acontecer através primeiro da verificação da afiação da broca. Quando nós estamos falando de afiação de ferramenta, realmente, propriamente dito, nós não entramos aos detalhes de uma afiação de broca, tá? Essa aula eu vou dar ela após terminarmos as operações. Vamos colocar alguns detalhes importantes que ao longo nós não realizamos. E por isso, tá? Temos que estar dando uma olhada e também revisada através da apostila de vocês, vai estar falando, comentando sobre a afiação da broca. Após verificar isso, tá? Você vai utilizar o engate da broca no cone da morsa, ok? Após a afiação da broca, o engate da broca no mandril, ok? Por quê? Nós vamos ter dois estágios de engate. Vamos ter o engate, né, que nós vamos fazer o aperto, tá, dessa broca no mandril. E após realizar essa fixação de forma segura e de forma que você não venha danificar com extremo aperto, você tem que ter essa sensibilidade de você apertar de maneira que você fixe bem, mas sem que você venha causar um desgaste, ok? Quando você vai girar, tá, a chave T e nesse engate, ok? E a outra forma é o engate, tá, da morsa no cabeçote móvel, tá? Então você vai ter ali um cone aonde você tem a entrada de forma cilíndrica para que você possa engatar a parte desse cone da morsa, do nosso mandril, tá? E aí, quando você for engatar essa morsa, que é a parte externa ali do mandril, tá? Da outra extremidade, você vai ter ali um cone, tá? Esse cone, ele normalmente vai acompanhar algumas medidas, tá? Que popularmente as pessoas vão chamar de número 3, número 2, número 1. Esse tipo de especificação é necessário uma análise com os profissionais que já trabalham com equipamento ou então olhando o manual da máquina que está se operando. São dados específicos que você vai estar trazendo através mesmo de dados técnicos. Ninguém é adivinho, tá? A única coisa que você pode fazer é estar fazendo essa medida com o paquímetro. E quando chega no almoxerifado, você fazer essa medida e conferir através, tá, desses engates, uma vez que talvez a empresa não disponha de um armário específico para guardar todos os equipamentos na própria área que vai estar prestando serviço, ok? Então, após isso, tá, vamos posicionar o cabeçote próximo à face de superfície lisa e travar. Ou seja, né, o objetivo de realizar o furo de centro né, no caso, a superfície lisa do cilindro, tá, da qual a gente vê novamente a vista de topo da extremidade dela, aquela superfície que a gente faceou, ok? Então, é importante observar que quando nós estivermos posicionando, tá, existe uma medida em que o nosso cabeçote móvel, ao você recolher e movimentar, tá, a manivela do nosso mangote, você vai observar que esse encaixe entre o mangote e a morsa, ele tem um nível onde lá dentro existe um parafuso que empurra, tá, nosso mandril para fora, nossa morsa para fora, a fim de que nós desengatemos o mandril, ok? Então, normalmente esse parafuso, ele tem uma distância mínima, tá, de 1 polegada, ok? Ou de 24,5 milímetros, conforme nós aprendemos. Então, esse movimento que nós vamos observar, tá, você tem que estar fazendo esse distanciamento, já calculando essa diferença, para que na hora de você recolher o seu mandril, quando você realizar essa profundidade, não haja o risco de você deslocar o seu mandril no meio da operação. Então você já deve observar esta utilidade dessa informação, que é muito importante para a sua segurança, ok?
Então, após, né, de travarmos, colocado as medidas com segurança, tem as travas de segurança que você vai posicionar. Existem 3 travas, tá? Você tem que trazer esses detalhes sobre o posicionamento do cabeçote em relação à peça. E depois você vai travar, você vai ver que existem travas de segurança, ok? A única coisa que você não vai travar o movimento é do seu deslocamento do mandril, porque é necessariamente o movimento que nós necessitamos para realizar, né, o furo em si, ok? E depois deslocar o mandril até a profundidade estabelecida do projeto. Normalmente nós utilizamos no máximo 5 milímetros, tá? De 5 a 10 milímetros, não mais do que isso. É claro que existem projetos que você deve realizar a leitura, sempre constatando na hora de você estar trabalhando, para que você não venha matar essa sua peça, ok? Porque o furo de centro normalmente são tipos de operações da qual requer a atenção do torneiro quanto ao projeto de engenharia que lhe foi entregue. Então, na escola em nível didático, nós utilizamos de 5 a 10 milímetros. Normalmente nós vamos utilizar nos nossos 5 milímetros, ok? Então, após isso, nós finalmente chegamos. Estamos, né, no trabalho de tornear a superfície cilíndrica, que nada mais é, né, do que nós entrarmos em contato para criarmos o diâmetro do nosso tarugo, a medida maior que nós vamos encontrar, tá, da nossa peça. Então, quando nós vamos tornear, nós também, a primeira coisa que devemos estar em mãos é a nossa ferramenta. Qual é a nossa ferramenta que nós vamos utilizar? Ora, a nossa ferramenta é selecionar a ferramenta de desbaste à esquerda, tá? Ou à direita, ok? Mas inicialmente à esquerda, porque nós iniciaremos um movimento, né, da direção do nosso cabeçote móvel para o nosso cabeçote fixo, né? Então, a fixação da ferramenta em angulação de 90 graus em relação à peça, ou seja, né, perpendicularmente, ou seja, ela vai ficar apontada de maneira que a sua ponta faça um ângulo de 90 graus em relação à peça, ok?
E esse movimento do corte, né, conforme a gente falou, é a movimentação do nosso carro longitudinal, tá? A gente tem que movimentar o nosso carro longitudinal. Porque se a gente for ficar movimentando os dois carros, nós vamos perder as nossas referências. E uma das coisas que, no movimento de desbaste que nós vamos estar realizando, é sempre mantermos uma referência, a fim de que a nossa operação traga sempre um controle de medidas na hora do nosso trabalho. Pois não adianta nada sermos rápidos, não adianta nada conseguirmos fazer com eficiência cada operação, se no final o resultado é não alcançar as medidas. Então o objetivo principal é ter um controle rigoroso de medidas, a fim de que nós possamos obter a nossa excelência de cada operação. Tá? Muito obrigado. Esse foi as operações aqui, ok? Com ilustrações do que tudo que nós tratamos aqui. Então esteja atento, observe.
próxima aula, pessoal.